Vamos para a segunda parte desse tema, o homem animal. Nós vimos que nós estávamos no Jardim do Éden, cheios da glória de Deus, e quando o homem fez a opção errada, nós perdemos esse revestimento de glória. E agora nós precisamos, através de Jesus Cristo, encontrar o caminho para mais uma vez nos imergir nesta glória de Deus. Depois que nós nascemos do segundo Adão, nós ansiamos novamente por ser revestidos, né? O texto diz, e por isso neste tabernáculo nós gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo, certa vez ele disse que foi ao terceiro céu, ele deixou esse corpo, né? E ele falou, puxa vida, eu, da minha escolha, né, para o meu agrado, infinitamente melhor se eu ficasse com Cristo. Todavia, eu estou voltando para terminar a minha missão, porque se eu ainda posso ser bênção para vocês, eu aceito continuar aqui neste corpo por mais um tempo, aqui habitando nessa tenda terrestre, né? Nós sabemos que algumas pessoas que tiveram essas experiências de quase morte, que elas viram o espírito, saiu do corpo, né, e começou a entrar na dimensão celestial, mas elas tiveram que voltar e entrar no corpo novamente. Muitas delas sentiram muito nojo de ter que entrar novamente neste corpo, porque realmente é um corpo. O nosso corpo é completamente semelhante ao corpo dos animais, né? Nós perdemos o nosso status divino, e isso, né, é terrível. Nós estamos vivendo angustiados por sermos revestidos mais uma vez, por sermos revelados como filhos de Deus. Nós estamos angustiados, gemendo, e toda a natureza conosco, porque nós ansiamos este momento, né, de voltar às nossas origens, de mais uma vez podermos ter o nosso corpo de glória. Eu creio que o inferno é o lugar daqueles que recusaram essa segunda chance de ser religados ao Senhor e preferiram ficar da condição caída, desligados para sempre desligados, né? É uma condição muito terrível e que vai, né, claro, se agravar do momento em que a escolha se tornar definitiva, que eles se verem no inferno. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um local com características únicas. Isto é o que eu entendi esses dias e você vai concordar comigo. Olha só, esse jardim possuía árvores, mas o fruto dessas árvores uma árvore, ele era o fruto da vida, que se você comesse, você teria vida eterna. Eu não sei se Adão comia dessa árvore todos os dias e permanecia vivo, ou se ele comesse desta árvore, uma vez que ele comesse, que é o mais provável, ele teria vida eterna. E também havia a árvore do bem e do mal. Então essas árvores não têm a ver com frutos que alimentassem o corpo do homem. Esses frutos alimentavam o espírito do homem. Eu creio que eram os frutos, como a gente fala, os frutos do espírito, amor, paz, benignidade, domínio próprio. Esses eram os frutos que haviam ali naquele jardim, porque aquele corpo que o homem tinha não dependia exclusivamente, né, ou pelo menos dependia daqueles alimentos para continuar vivo, né? Então, toda a parte de funcionamento deste corpo, que hoje é deste jeito, que você come as coisas, ou elas fermentam, ou elas apodrecem. Este corpo nosso é habitado por zilhões de bactérias, né? De pequenos vermes, de pequenos seres, né, que habitam e que ficam só esperando o momento da vida deixar o corpo para devorar completamente esta carne, não é? E aqueles que não vão subir, que o espírito não vai subir para Deus, não é? Vai sim ficar aí
como Jesus diz, sendo comido no inferno eternamente por esses vermes, porque vão estar como que vivos, mas vão estar amarrados à morte. Como é que é isso? Isso era um tipo de tortura que os romanos faziam. Eles batiam bem na pessoa, judiava e depois deixava amarrada ao corpo de um morto. E os vermes que estavam comendo aquele corpo podre daquele morto iam entrando por todos os orifícios da pessoa viva e comendo a pessoa viva. Isso é mais do que a gente possa sequer imaginar. Mas Jesus comparou esta figura, ele pegou esta figura e falou assim, vai ser no inferno. Porque no inferno a pessoa vai se sentir viva, porque o homem é imortal, o homem tem um espírito que está desligado de Deus, mas o homem é imortal nesse sentido, né? Todas as pessoas que já viveram, elas não são extintas, né? Porque somos um espírito desligado de Deus, mas ainda somos um espírito, aqueles que não foram religados, né, ao Criador. Então, no inferno você vai estar morto. Não, você vai estar vivo, né? Vai estar se sentindo vivo, mas ao mesmo tempo você ao mesmo tempo que você pensa de coração, atendo pra tudo, debaixo dos céus, e tempo de ganhar, perder, tempo de vencer, é tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração. Então, Jesus, ele comparou o inferno a uma pessoa viva, com todas as sensações, ela vai estar sentindo, mas ela vai estar morta, sendo comida viva pelos vermes. Esta foi a figura que Jesus usou, uma figura hedionda, terrível, não é? Mas então vamos continuar falando sobre o Jardim do Éden, sobre as características únicas desse jardim. Possuía aquelas árvores, que são árvores com frutos que alimentavam a alma e o espírito do homem. O funcionamento orgânico do corpo talvez não fosse, provavelmente não era o que nós temos hoje, porque você não consegue imaginar Jesus glorificado, né? Ele apareceu glorificado para os discípulos e falou, olha, eu sou real, me dá um peixe que eu vou comer para vocês, para vocês verem, né, que eu sou uma pessoa, que eu sou real. Só que ele passava através de paredes, ele tinha outras, né, capacidades com o corpo espiritual dele, mas ele ainda pôde aparecer assim para os seus discípulos. E com certeza não tem um banheiro nos céus para usar, né? Não tem sujeira, não tem podridão, não tem fermentação, que são coisas deste corpo de humilhação, que são coisas deste corpo do pecado. Então ali estava a árvore da vida e a árvore do bem e do mal no jardim. Ali o homem mantinha sua comunhão íntima com o Criador. Ele possuía um corpo que lhe permitia viver e governar a terra, mas ao mesmo tempo habitar naquela dimensão do Éden. Né? Lá em João 10:34 está assim, replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E ele ainda acrescenta, e a palavra não pode mentir. Então, de uma certa maneira, nós éramos deuses porque somos o quê? Éramos e somos hoje, né? Filhos de Deus, não é? Então, assim como o homem tinha essas duas naturezas de Deus e alma vivente nele, né? E ele foi colocado numa dimensão intermediária, que era o Jardim do Éden. Eu creio que o Jardim do Éden era essa dimensão intermediária, porque ali estava a presença de Deus, ali estava, né? O Senhor vinha, ali estava a árvore da vida. Então não era uma dimensão terrena, era uma dimensão intermediária e ali estava um ser intermediário que ligava a terra e o céu, né? Que
permitia que Deus governasse a sua criação através daquele homem. Então, o jardim ele ficava entre o mundo físico e o mundo espiritual. Da mesma maneira, Adão ligava o mundo físico e o mundo espiritual. Quando o seu espírito morreu e ele foi desligado de Deus, o acesso ao jardim foi fechado, não é? O Senhor botou o homem e a mulher para fora daquele jardim do Éden. Éden significa prazer, daquele lugar de prazer. E acabou o prazer. Acabou o prazer deles com Deus, acabou o prazer de Adão com Eva, porque agora, né, a relação deles ia ser difícil. O homem ia ter que trabalhar muito para sustentar a si próprio e a sua mulher. Sem prazer, o trabalho dele não ia ter mais prazer, e sim muito suor do rosto. E a mulher também não ia dar à luz com prazer, ia ser com dor. Eu não sei, antes da queda, como era o relacionamento do casal. Se eles não tivessem caído, como ia se dar esta procriação? Eu creio que seria num outro nível, porque quando nós voltarmos novamente para a dimensão onde Deus habita, Jesus falou, né, que seremos como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento, não procriam, que não é como eles entendiam as coisas. Então, eu não sei como era antes no jardim, como é que eles iam povoar a terra, mas com certeza era algo sublime, era algo superior, era algo diferente, não era algo animal, ok? Como hoje, né, nós vemos que as pessoas parecem animais no cio, querendo fazer sexo. Hoje estão legitimando, não é? O sexo com animais, você pode decidir que você é uma planta, que você é um bicho, você vai decidir o que você é. A coisa mais chocante, não é? Pessoas transformando o seu corpo físico à semelhança literal, né, de animais, se vestindo como animais. Assim, realmente, né, estamos aí à porta, né, as portas de algo muito novo da parte do Senhor, porque o pecado realmente chegou longe, né, na destruição do homem. Então, ele foi desligado de Deus, o jardim foi fechado, os dois foram colocados para fora e para vigiar o acesso a esta dimensão do jardim do Éden, foram colocados dois anjos, dois seres espirituais, com as espadas desembainhadas ali, que não permitia mais a entrada do homem, não é? Para que ele não comesse da árvore da vida e se perpetuasse nesta condição. O interessante é que quando o tabernáculo foi construído, né, por Moisés, a exemplo do tabernáculo celestial, as cortinas tinham querubins com né, os querubins fechando o lugar santíssimo, tinha os querubins na cortina e tinha os querubins sobre a tampa da arca, protegendo, né, a santidade de Deus, para que o homem pecador não se aproximasse da santidade de Deus, porque inclusive, né, seria fulminado. Enfim, quando Jesus entrega a sua vida por nós na cruz, algo acontece, a cortina do templo onde estavam os querubins é rasgada de alto a baixo e o caminho é aberto mais uma vez entre o homem e Deus. A religação é feita, não é? Vamos aqui para frente, tem um texto de Colossenses, né, que diz que Jesus ele veio, né, e nele todas as coisas são unidas novamente. Terra e céu, está lá em 1 Colossenses, são religados, nós vamos ver isso, tá bom? Então, do mesmo jeito que a queda desligou a terra dos céus, quando Jesus veio, ele fez essa reconciliação do homem com Deus e de todas as coisas que estavam rompidas. Ele deu, né, para a igreja dele, ele deu para nós a chave que nós podemos usar para ligar os céus à terra e a terra aos céus. Nós temos a chave que liga e desliga, né? E é quando nós oramos, quando nós entramos na intercessão. Intercessão é esta palavra que quer dizer entre. Nós nos colocamos entre terra e céus, né? Nós oramos, entramos em espírito e essa ligação ela é restabelecida, ok? Bom,
Quando Jesus se entregou na cruz, vimos o véu foi rasgado e o caminho para o jardim está liberado. Assim, aqueles que são redimidos, é lógico que está liberado para nós que fomos redimidos, né? Podem ter acesso novamente ao fruto da árvore da vida, que é o fruto da árvore, é o fruto que dá vida eterna, né? E esses são, então, os salvos que eles, né, já possuem a vida eterna. Agora nós temos esse livre acesso à dimensão espiritual, recebemos esse acesso através do sangue de Jesus Cristo e nos reveste, vem e nos reveste como aquela pele de animal que Deus colocou sobre o primeiro casal. Então, agora, né, pelo sacrifício de Jesus, pela redenção que Jesus, né, pela propiciação de Jesus por nós. A tampa da arca se chamava propiciatório, né, que ali, né, estava representada a propiciação, aquilo que Jesus fez por nós. Agora nós somos propícios a Deus, nós somos agradáveis a Deus novamente por causa do sacrifício de Jesus que está sobre mim e sobre você. Nós agora estamos vestidos apropriadamente com roupas de linho fino, a roupa dos santos, porque nós fomos então santificados, né? Houve um acerto, a sentença de morte foi cumprida em Jesus, que Deus falou que iríamos morrer, e através dele, então, tudo é quitado para aqueles que querem, que desejam fazer as pazes com Deus. Este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida, Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Bom, lá no Evangelho de Lucas, Jesus vai contar uma parábola que o rei deu um banquete e mandou chamar os convidados e cada um tinha uma desculpa para não ir, não é? Ele estava celebrando as bodas de seu filho e mandou convite para todas as pessoas. No dia do banquete, ele encontrou um homem que não estava vestido adequadamente. E aí esse homem foi lançado fora, foi expulso. Por quê? Porque o homem natural que habita esse corpo animal e que não tem o espírito não pode comparecer à presença do Criador. Essa parábola do banquete é muito interessante porque Jesus está falando com os judeus e eles entendiam perfeitamente porque o casamento lá em Israel era assim. O pai do noivo mandava um primeiro convite avisando a todos que o matrimônio ia acontecer, as bodas elas iam se realizar, para que eles se preparassem, para que eles agendassem o compromisso, para que não houvesse nada que os impedisse de estar presente à festa do banquete. E quando chegava o tempo, né, que a festa já estava pronta, o cordeiro já havia sido preparado para o abate, então era mandado um segundo convite, falando, vocês podem vir. E como os convidados vinham de longe, eles chegavam empoeirados, sujos. Então, o próprio rei que estava dando a festa, o próprio pai do noivo, providenciava vestes apropriadas, vestes nupciais, para que eles pudessem estar presentes ao banquete de seu filho, vestidos adequadamente. Então, vocês agora podem compreender, né, que aqueles convidados que não quiseram vir, eles não quiseram mesmo, eles estavam avisados e eles não se prepararam, né? E aí ele manda, né, que os servos dele recolham todos que eles achassem, mesmo, né, aqueles que não mereciam em nada, que não eram judeus, que eram gentios, né, que eram os cães, foram convidados para estar na mesa do banquete, foram os últimos a serem chamados e foram trazidos e receberam tratamento adequado, receberam vestes para trajar, de tal maneira que naquele banquete você não sabia, né, quem era quem, se a pessoa antes, qual o estado que ela estava, de pobreza, né, de depravação moral, não sabia, né, catou qualquer um, os piores possíveis, já que aqueles que mereciam estar no banquete não quiseram, né, que foram convidados, né, que era o povo judeu, então mandou chamar a gentalha, todo e qualquer um do meio das nações, né, aqueles, os pagãos, né, seja o pior nome que você quiser dar, foram os que vieram, mas o rei providenciou vestes apropriadas. Debaixo daquelas vestes apropriadas, todos se tornaram aceitáveis diante do homem que estava dando o banquete, diante,
né, do rei. Então, vocês entendem isso perfeitamente agora, não é? Que não importa como fomos antes de Cristo, que quando você recebe o convite para estar na bodas do Cordeiro e você vem, você aceita o convite, o Pai vai providenciar a cobertura do sangue de Jesus e você então vai poder participar dessas bodas, não é? Então, ali estava um homem que eu não sei porquê, ele não quis as roupas, ele preferiu se apresentar da maneira como ele era, não quis a oferta que o rei fez de uma roupa adequada. E quando ele foi visto, ele foi lançado para fora. Porque nada do que é dessa pele animal, desse corpo animal, nada do que da parte natural do homem, da parte dos instintos, nada que diz respeito a esta natureza caída, vai entrar nos céus. Só vai entrar o nosso homem glorioso, o nosso homem nascido de novo, que está evoluindo, que está sendo aperfeiçoado pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós, ok? Mas nós vamos ainda continuar nesse tema, nós vamos prosseguir.